Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Quero acolher você que está chegando agora no nosso canal, você que está chegando agora no nosso retiro quaresmal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E quero aqui lançar essa convocação a você que ainda não faz parte do nosso canal. Para um minuto que você está fazendo, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, seu joinha para que este vídeo, para que este retiro quaresmal possa alcançar mais e mais almas para Deus. Amém? E aqui eu quero estender um pedido para você que está conosco no canal, para você que está fazendo parte conosco desse retiro quaresmal. Convide seus familiares, seus amigos, seus colegas, pessoas do seu grupo, da sua pastoral. Traga mais pessoas para a família Mãe de Deus. Convide mais pessoas para que, assim como você e como eu, elas possam ser retiradas de toda e qualquer escravidão e serem colocadas no caminho, na trilha rumo à terra prometida. Amém? Eu convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura no livro do Êxodo, capítulo 4, versículos do 1 ao 17. E diz assim: Moisés respondeu: Eles não me crerão, nem me ouvirão, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. O Senhor disse-lhe: O que tens na mão? Uma vara. Joga-a por terra. Ele jogou-a por terra e a vara transformou-se numa serpente, de modo que Moisés recuou. O Senhor disse-lhe: Estende a tua mão e toma-a pela cauda. Ele estendeu a mão e tomou-a, e a serpente tornou-se de novo uma vara em sua mão. É para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, realmente te apareceu. O Senhor continuou: Mete a mão no teu seio. Ele meteu a mão em seu seio, e quando a retirou, sua mão estava leprosa, tão branca como a neve. O Senhor disse-lhe: Mete de novo a mão em teu seio. Ele meteu de novo a mão em seu seio, e retirando-a, eis que ela se tornara como o restante de sua carne. Se não te crerem nem obedecerem à voz do primeiro prodígio, crerão à voz do segundo. Se ainda permanecerem incrédulos diante de 2 prodígios, nem te ouvirem, tomarás da água do Nilo e derramá-la-ás por terra. A água tirada do rio tornar-se-á sangue sobre a terra. Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu não tenho o dom da palavra, nunca o tive, nem mesmo depois que falastes ao vosso servo, tenho a boca e a língua pesadas. O Senhor disse-lhe: Quem deu uma boca ao homem? Quem faz o mudo ou surdo? O faz ver ou cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, eu estarei contigo quando falares, e ensinar-te-ei o que terás de dizer. Ah, Senhor, disse Moisés, mandai quem quiserdes. Então o Senhor irritou-se contra Moisés. Não tens a Arão, disse ele, teu irmão levita? Eu sei que ele fala bem. Ei-lo justamente que vem ao teu encontro, e vendo-te, alegrar-se-á o seu coração. Tu lhe falarás, pôr-lhe-ás as palavras na boca, e quando falardes eu estarei contigo e com ele, e vos ensinarei o que tereis a fazer. É ele quem falará ao povo em teu lugar. Ele te servirá de boca, e tu lhe servirás de Deus. Toma em tua mão esta vara, com a qual operarás prodígios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós vemos Deus dar uma ordem para Moisés. Olha, vai lá no Egito, fala para o faraó libertar o meu povo, que eu ouvi a súplica do meu povo, ouvi a oração do meu povo e eu vou libertar aquela nação de Israel. E Moisés começa: Ah, Senhor, mas eu não sei falar. Ah, Senhor, mas eu não tenho o dom da palavra. E começa a fugir do chamado de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso diante, assim como Moisés, nós fazemos a mesma coisa. Ah, Senhor, eu não consigo, nunca mais vai dar certo.
Isso talvez você não saiba, mas isso se chama voto secreto. O que é um voto secreto? Muitas vezes é uma palavra que ela trava a sua vida, que ela amaldiçoa a sua vida. Por exemplo, você estava num relacionamento. Por algum motivo você foi traída, por algum motivo você foi ferido, ferida, e você sai daquele relacionamento machucado, machucada, desacreditado, desesperançoso, né? E você libera uma palavra, um voto secreto sobre a sua vida. Por exemplo, eu não vou mais namorar porque meu namoro nunca vai dar certo. Eu não vou casar porque eu não nasci para casar, eu não dou certo com ninguém. Isso é um voto secreto. E muitas vezes você não entende porque as coisas de Deus não acontecem na sua vida porque você fez um voto secreto. E a direção que nós queremos meditar nesse texto hoje é Deus te capacita. Meu irmão, como eu disse no vídeo anterior, como nós meditamos, como nós nos aprofundamos no vídeo anterior, Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita aqueles a quem Ele escolhe. Deus te chamou, Deus te capacita. O Deus que te levantou é o Deus que vai te preparar. Portanto, meu irmão, minha irmã, Deus está te chamando hoje. Assim como Moisés, Deus quer levantar profetas, Deus quer levantar profetisas na presença do Senhor para libertar a sua casa, para libertar a sua nação, para libertar os seus filhos da escravidão. Mas primeiro, Deus quer e precisa libertar você dessa escravidão, do voto secreto que você faz. Ah, eu não consigo, nunca mais vai dar certo, não tem como ser outra pessoa. E quantas vezes nós queremos, assim como Moisés, empurrar o nosso chamado para outra pessoa. Como muitas vezes nós queremos empurrar para outras pessoas o dom, a graça que Deus nos deu. Meu irmão, é você que Deus escolheu. Deus te escolheu neste dia para ser boca de Deus na vida das pessoas. Deus te levantou neste dia e está te capacitando para ser profeta, profetisa das nações, a começar pela sua casa. Moisés, ele foi profeta na sua casa, ele voltou para o Egito. Veja que anteriormente nós meditávamos, entendemos que Moisés havia fugido do Egito, enquanto o seu povo continuava na escravidão. E muitas vezes nós fugimos da nossa casa, muitas vezes nós fugimos da nossa igreja, muitas vezes nós fugimos da nossa paróquia, muitas vezes nós fugimos da nossa pastoral, muitas vezes nós fugimos do nosso chamado, da nossa vocação, do nosso ministério ao qual o Senhor confiou. E hoje Deus está levantando você novamente e fazendo com que você volte para o lugar de onde você saiu, porque Deus quer usar você para libertar aqueles que estão cativos, aqueles que estão na escravidão, aqueles que estão sob o jugo do inimigo, do opressor, que é Satanás. Mas para que isso aconteça, Deus precisa libertar você de todo voto secreto. Não façamos como Moisés, empurramos para as pessoas aquilo que Deus confiou somente a nós. Veja que aquilo que Deus confiou a você não pode ser feito por outro, é necessário que seja feito por você. Deus pode usar aquela pessoa? Sim. Pode usá-la no seu lugar? Sim. Mas aquilo que precisa ser feito, Deus quer e necessita que seja feito através de você. Há um propósito de Deus na sua vida para realizar a sua obra na vida de outras pessoas. E como eu disse para você, muitas vezes nós agimos como Moisés, diante da proposta de Deus, diante do pedido do Senhor, mesmo Deus falando, olha, não temas, não se preocupe, você não está sozinho, não se preocupe com o que você vai falar, esteja com o seu coração aberto, porque eu, o Senhor teu Deus, falarei em seu lugar. Não se preocupe se eles desacreditarem de você, não se preocupe, eu manifestarei o meu poder através de você, à vista dos seus inimigos, daqueles que querem o teu mal. E assim como Moisés nós fazemos, como eu disse, eu não consigo, não vai dar mais certo, não pode ser outra pessoa que vá no meu lugar que faça, né? Essas frases elas transbordam os nossos corações, são proclamações dos sentimentos que existem dentro de nós de incapacidade. Quantas vezes nós nos sentimos incapazes de realizar alguma coisa e de fato, por si só não somos capazes de nada, mas nós precisamos entender que é a graça de Deus que age em nós. Não é a minha formação acadêmica, não é o meu intelecto que me garante a execução de uma situação, não, mas é a graça de Deus que me garante que aquilo vai acontecer, que aquilo vai se realizar. É a graça de Deus que age em mim. Nós sabemos que Deus nos chama, sim, sabemos e consideramos que aquilo que nos pede ultrapassa
o nosso saber. Nós sabemos sim que muitas vezes aquilo que Deus nos pede ultrapassa o nosso conhecimento, ultrapassa a nossa capacidade, ultrapassa o nosso intelecto, ultrapassa a nossa inteligência, ultrapassa a nossa coordenação motora, física e também espiritual. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus, ele precisa de nós? Não. Deus, ele é Deus por si só. Deus sem mim é Deus. Eu e você sem Deus somos nada. Mas Deus, ele é tão bom, tão amoroso, rico em misericórdia, que Deus quer precisar de você e de mim para realizar a sua obra de salvação, de libertação na vida do seu povo, na vida da sua nação. Por isso, meu irmão, abra o seu coração, mesmo sabendo que nós somos incapazes, pequenos, sem forças de realizar aquilo que Deus pede. Não se preocupa, confia em Deus, porque é Deus que vai realizar através de você. Se Deus pede para você, um exemplo, reza o rosário pela sua família, né? Faça o propósito da oração do rosário, como eu disse no início deste retiro quaresmal, liberei sobre você o propósito, a penitência de você rezar um rosário por dia, 4 terços por dia, durante esse retiro quaresmal, pela libertação sua e da sua família de toda escravidão do inimigo. Amém? É a graça de Deus, meu irmão. É a graça de Deus que vai nos conduzindo, é a graça de Deus que vai realizando a obra em nossas vidas e na vida daqueles. Como que a graça acontece? Quando eu começo a confiar em Deus. A graça de Deus acontece quando eu começo a ter confiança em Deus, no seu poder, na sua misericórdia, na sua força, no seu sustento. Eu começo a acreditar, eu começo a apoiar-me em Deus. A graça de Deus acontece quando eu confio em Deus, e confiar em Deus é reconhecer o meu nada e também reconhecer o tudo de Deus na minha vida. Eu começo a me apoiar porque eu sou fraco, pequeno, limitado, mas eu me apoio no Senhor e a força de Deus me sustenta e me coloca de pé para realizar as suas obras. É a graça de Deus, meu irmão. É a graça de Deus agindo em nós que nos capacita para realizar as obras do Senhor na vida dos irmãos. Maurício, mas eu não sei falar, não tenho noção. É o Espírito Santo de Deus que fala em nós, que fala através de nós. Peça sempre o Espírito Santo, né? Fala, Senhor, olha a minha pequenez. Olha como eu sou fraco, mas eu confio, Senhor. Sempre reconheça aquilo que você é diante de Deus. Pó. Nós estamos no período quaresmal, né? A quarta-feira já começa a quarta-feira de cinza, nos recordando o quê? És pó e ao pó voltarás. O que você é? Pó. Ah, eu sou um pregador da palavra. Ah, eu sou um profeta do Altíssimo. Eu sou um arauto. Eu sou um músico. Eu sou um baterista. Eu sou da equipe de intercessão. Meu irmão, você é pó. Nada mais que isso. Você e eu somos pó, nada mais que isso. Nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Se nós sempre nos lembrarmos disso e agirmos lembrando quem nós somos, a graça de Deus age muito maior e muito mais forte em você e em mim. Quando nós nos esvaziamos do nosso eu, do nosso ego, né, de me colocar no centro e deixar que a graça de Deus assuma o centro da minha vida, meu irmão, você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer na tua vida. Quando você deixa a graça de Deus agir em você, né, você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. Porque o que agrada a Deus é ver-me amar a minha pequenez, como diz a canção. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Porque quando eu amo minha pequenez, eu amo a grandeza de Deus em mim. Quando eu vejo em mim a minha pequenez, a minha miséria, eu vejo a grandeza e a plenitude de Deus agindo em mim. Você entende? Então, nesse dia, eu quero que você se abra à graça de Deus. Não dê ao outro aquilo que Deus confiou a você. Não empurre para outro aquilo que Deus confiou a você. Tenha confiança na graça de Deus. Tenha confiança na misericórdia de Deus, porque esse é o nosso maior tesouro. Viver como se não tivesse nada, dependendo inteiramente de Deus. Por todo o conhecimento de Bíblia que você tem, de pregação, de Sagrada Escritura, Catecismo, viva como se não soubesse de nada e dependesse inteiramente de Deus, porque assim a graça de Deus encontra espaço para agir poderosamente na sua vida, meu irmão. Deixa que a graça de Deus haja na sua vida. Quando nós vemos a história do povo de Israel,
manifesta a contínua proteção de Deus. Olha que maravilhoso! Desde o sair do Egito, da libertação da escravidão, durante todo o trajeto da terra prometida, Deus não abandona seu povo de jeito nenhum. Durante o dia, Deus coloca uma nuvem para guiar aquele povo, para estar à frente guiando aquele povo. À noite, naquele frio, abaixo, não sei quantos graus abaixo de zero no deserto, Deus coloca uma coluna de fogo para afastar os inimigos e manter os seus filhos, a sua nação, o seu povo em segurança. Olha que Deus maravilhoso. Gente, Deus cuida de nós desde o nascer ao pôr do sol. Do nascer ao pôr do sol, ao iniciar um dia, ao terminar um dia, quando eu me preparo em minhas orações para me deitar, seguramente na confiança de Deus, ali Deus está cuidando de mim. Amém? E é assim que nós devemos viver. Como quando Moisés expõe o Senhor, que se sente incapaz de apresentar-se ao faraó a fim de libertar os israelitas do Egito, o que Deus fala? O Senhor diz para ele: olha, eu estarei contigo. Gente, o que nós precisamos mais? Quando Deus fala para mim e para você, eu estou contigo, o que mais eu preciso? Deus é a fonte de toda graça. Deus é a fonte de toda cura, toda libertação, toda restauração. Deus é a fonte, a plenitude da misericórdia. Deus é a fonte da divina providência. Tudo vem de Deus, tudo emana de Deus. E se Deus fala, eu estou contigo, o que mais eu preciso para caminhar? O que mais eu preciso para continuar a minha caminhada? O que mais eu preciso para aceitar o convite de Deus, voltar para o Egito e libertar o povo do Senhor? E levar uma palavra de libertação para aquelas pessoas. Você é profeta, filho. Você é profetisa, filha. Deus está te levantando hoje como um profeta, como profetisa das nações. Maurício, mas eu tenho medo. Não tenha medo, porque Deus fala em você. Deus fala através de você. Deus falará por você para aquelas pessoas. Peça sempre ao Espírito Santo, porque Ele colocará palavras acertadas na sua boca para serem liberadas sobre aqueles que se encontram na escravidão. E assim deve ser a nossa oração. Podemos e devemos, claro, apresentar ao Senhor as nossas dificuldades, mas sempre confiando nele. A oração de verdade é isso. Oração é confiar em Deus. Orar é confiar em Deus, é se relacionar com Deus, mas não um Deus estranho, um Deus que eu confio, um Deus que eu me submeto inteiramente, que eu subjugo a minha vida inteiramente aos pés de Jesus, né? Isso é confiança. Deixar Deus conduzir a minha vida a todo momento, isso é confiança, né? Com a certeza de que Deus jamais nos abandona. Mesmo quando nós caímos, mesmo quando nós vacilamos, Deus jamais nos abandona. Interessante que, lendo essa passagem, eu lembro que no momento em que o profeta Jeremias foi chamado por Deus, ele se sentiu como uma criança. Lembra essa passagem? Né? Mas Senhor, eu ainda sou uma criança, né? O profeta Jeremias se sentiu como uma criança, sem estar à altura da vocação de profeta que fora convocado a abraçar. Quando alguém se sente chamado por Deus, a primeira reação que a gente tem é essa, né? A descobrir a incapacidade. Eu acho interessante isso. Toda vez que Deus nos chama para um ministério, para uma vocação, né? Para alguma pastoral, a primeira reação que nós temos é reconhecer ou descobrir a nossa incapacidade em fazer a vontade de Deus. Quem segue adiante, sem desistir, diante daquilo que nós lemos, apesar de todas as fraquezas pessoais, apesar de todo o medo, todo o sofrimento, todo o jugo, todo o cativeiro que muitas vezes nós vivemos ou saímos, né? Apesar de toda a nossa incompetência como ser humano, apesar de tudo isso, a minha incapacidade pessoal consegue passar pelas etapas do exame de seleção, porque Deus está com você. Jeremias, por mais que tentasse, ele não conseguia deixar de cumprir sua missão. Isso eu acho belo, porque Jeremias, quando Deus fez o chamado, a vocação de profeta, Jeremias falou assim: Senhor, mas eu sou apenas uma criança. E Deus fala: não diga sou apenas como uma criança, porque eu colocarei palavras na tua boca, eu falarei por ti, eu falarei em teu nome, né? Deus também esteve com Jeremias. E é interessante isso, porque mesmo diante da miséria, por mais que Jeremias tentasse, ele não conseguia deixar de cumprir a vontade de Deus, a missão de profeta. Dentro dele havia um fogo. Olha que belo isso. Dentro do coração do profeta Jeremias havia um fogo devorador, um impulso
de ardor que brotava do seu coração. Ele não conseguia reter as palavras vindas de Deus. Nós precisamos pedir essa graça. Senhor, coloca esse fogo no meu coração, abrasa o meu coração, inflama o meu coração, Senhor, para que eu não me afaste da vocação, do teu chamado para a minha vida, para que eu não tenha medo de ser profeta, de ser profetisa do Senhor e ser profeta na minha nação, a começar pela nação da minha casa. Quantas pessoas na sua casa precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ouvir a voz de Deus, né? E por que Jeremias teve essa experiência desse coração sendo consumido com um fogo devorador? Porque assim acontece com aquele que foi seduzido pelas palavras do Senhor Deus. Dentro do coração arde um fogo de amor, uma vontade de clamar a sua palavra, um ímpeto em querer mostrar a sua luz. Meu irmão, como diz a passagem, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Você vai somente experimentar as maravilhas de Deus. Você vai ver a libertação da tua casa, da tua família, quando você se permitir se deixar seduzir pelo Senhor. Quando você deixar o teu coração ser seduzido pelas palavras de Deus. E ainda nessa meditação, nessa reflexão, eu quero que você se pergunte: eu tenho colocado dificuldades aos planos de Deus para mim? Será que a minha vocação eu tenho tentado empurrar para outras pessoas? Será que eu tenho buscado pessoas para ocupar o meu lugar naquilo que Deus me chamou para estar? Será que eu tenho buscado colocar pessoas ou tenho buscado estar em lugares onde Deus não quer que eu esteja? Será que muitas vezes eu não estou buscando servir aonde Deus não quer que eu esteja e eu estou fugindo do lugar que Deus quer me colocar? Se pergunte isso neste dia, né? Ou somente me considero incapaz e deixo de confiar na misericórdia divina, né? Das duas, uma: ou você tem buscado substituir por pessoas aquilo que Deus quer de você, ou você, será que em algum momento deixou de confiar na providência divina, na misericórdia de Deus, na ação de Deus na sua vida? Medite isso no dia de hoje. Como você tem vivido a tua vocação, o teu chamado? Nós estamos rumo à terra prometida. Deixe-se seduzir, e sendo seduzido, o seu coração será tomado por um fogo devorador de amor por Deus e pela sua vocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.